mais, queridos irmãos. O meu desejo é que nós possamos estar entendendo um pouquinho melhor acerca dessa graça. Essa graça maravilhosa, que muitas vezes é deturpada por conta do que nós vivemos no dia a dia, por conta do sistema de mundo que vivemos, que nos impõe algumas condições como que nos prendendo, para fazer com que nós façamos aquilo que esse mundo quer. Isso dá uma piorada no significado dessa graça, muitas vezes no sentido prático. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que nós possamos entender um pouquinho mais acerca dessa graça maravilhosa, essa grandiosa graça que nos foi outorgada na pessoa de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes nós não conseguimos vivê-la de maneira integral. Ajuda-nos, ó Deus, através de todos esses textos, dessas ideias, dessa mensagem, é que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre essa graça. Que a meditação do meu coração possa estar ajudando o teu povo, da mesma maneira como me ajudou ao prepará-la. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em dois textos, um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. Primeiro do Novo Testamento, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, os primeiros 5 versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Depois nós leremos o Salmo 63, os primeiros 8 versículos. Logo de pronto nós já percebemos uma diferença entre esses dois textos. Eu estou dizendo isso agora para você já, ao ler e ao ouvir o texto, você já vá percebendo qual é uma diferença entre eles. Diferença de ênfase entre eles, entre esses dois textos. Então, 2 Timóteo capítulo 3, os primeiros 5 versículos, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se desses também. O próximo texto, que está no Salmo 63, dos primeiros 8 versículos agora. Salmo 63, os primeiros 8 versículos. Um salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. A Tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Eu não sei se você já percebeu, esses dois textos são contrastantes.
Um deles, aquele em que Paulo está chamando a atenção de Timóteo na sua segunda carta. Ele mostra todo um clima de impiedade, e que nós podemos perceber esse clima nos dias de hoje. Houve sempre, no eixo da história, clima de impiedade. Por quê? Porque na história vive o homem, e o homem é carregado de impiedade. Mas parece que nos últimos tempos isso se acelera de maneira intensa. Nós podemos ver claramente esses tempos terríveis que vivemos. Homens egoístas realmente, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, principalmente no âmbito familiar, ingratidão, impiedade, sem consideração e amor pela família e pela instituição familiar, sem domínio próprio, fazendo aquilo que o coração lhe dita e manda que ele faça. Cruéis, inimigos do bem realmente, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E algo que me assusta, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso significa que num âmbito da igreja, num contexto de igreja, nós podemos perceber esse tipo de clima. Parece que nós estamos aceitando dentro da própria igreja esse clima de impiedade, como se a igreja estivesse sendo influenciada pelo mundo em grande conta e não influenciando o mundo como deveria influenciar. Então, nesse texto nós vemos o hoje. Meditando na mensagem, eu fiquei imaginando os tempos que nós temos vivido. Primeiramente, em termos de contexto geral, um teólogo do século XX chamado Francis Schaeffer diz que Deus, que a sociedade, o humanismo, a filosofia que vivemos é a filosofia de considerar um Deus destronado, de um Deus que foi tirado do segundo andar, de um lugar de proeminência, para um lugar de menos proeminência, o primeiro andar. Então Francis Schaeffer caracteriza essa nossa sociedade, esse nosso clima filosófico que vivemos, esse humanismo, esse secularismo, como sendo um destronar Deus e entronizar o homem. Isso é humanismo, o homem em primeiro lugar. Ou senão nós vemos um outro filósofo do século XIX, Nietzsche, um filósofo racionalista, ateu, que decretou a morte de Deus. Ele diz: Deus está morto. Alguém diz assim: poxa, mas ele não é ateu? Como ele pode afirmar que Deus está morto como se ele tivesse existido antes? Mas a ideia é outra. Um estudioso de Nietzsche, ele disse assim: não interessa se Deus existe ou não. O que Nietzsche afirma é que a influência da religião em nossas vidas é cada vez menor. Viram como soa bem conhecido aos nossos ouvidos isto? Vocês perceberam como isso é o que nós vivemos hoje? Parece que a influência da religião é cada vez menor na nossa sociedade, nessa sociedade do século XXI. E aí ele continua nessas observações que ele faz sobre Nietzsche. A igreja, os mitos, as ideias, os ritos, a moral por trás da teologia, tudo isso está desaparecendo. Século XIX, Nietzsche visualizou isto. Não temos mais medo de Deus, Ele é fraco. Não ligamos para as datas religiosas, apenas para os feriados. Deus está morto como uma verdade eterna, como alguém que controla e conduz o mundo, como um ser bondoso que justifica os acontecimentos,
A secularização da civilização prova isso cada vez mais. Deus está morto como um grande ditador divino que exige obediência de seus servos. Ele já não é uma questão importante para se tratar. A morte dos ideais divinos, o início da morte desta doença chamada cristianismo, é uma constatação nietzschiana. O sentido está perdido, a verdade eterna está acabada. De agora em diante precisamos encarar o caos do mundo à nossa frente. Eu achei muito perspicaz essa avaliação desse estudioso de Nietzsche, ou seja, ele procurou o sentido que esse filósofo do século XIX quis dizer quando ele disse: Deus está morto. E nós vemos isso hoje de maneira tão ressaltada, nós vemos isso muito evidenciado na sociedade que nós vivemos. Vivemos tempos difíceis realmente, não só politicamente, mas moralmente, economicamente, mas principalmente no sentido espiritual. No sentido de que nós, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes nós não percebemos essas nuances do humanismo e do secularismo e acabamos comprando ideias desse humanismo e secularismo. Então, quando nós olhamos aquele texto de 2 Timóteo capítulo 3, nós podemos fazer reflexões importantes em cima do que esse teólogo cristão disse, Francis Schaeffer, e desse filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche. O outro texto é o oposto, é o texto do Salmo de Davi, em que ele mostra um apego a Deus. Colocando esses dois textos um do lado do outro, nós podemos entender ou tentar entender o que nós vivemos hoje, ou sob que fogo cruzado nós estamos vivendo hoje, e qual é o nosso alvo. Ou seja, apesar desse fogo cruzado que nós vivemos hoje, nós precisamos focar a nossa atenção, fixar a nossa atenção numa outra dinâmica de vida. Não daquela dinâmica de vida que o apóstolo Paulo profetiza quanto ao final dos tempos, que já vivemos. Mas debaixo desse fogo cruzado do humanismo e do secularismo, que vivemos dentro desse clima, nós precisamos focar a nossa atenção, forçar para que fiquemos naquilo que o salmista Davi coloca nesse texto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Vocês perceberam a diferença de tônica, a diferença de ênfase do texto de 2 Timóteo para o texto do Salmo 63? Onde nesse Salmo 63 nós percebemos uma ansiedade espiritual por Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Isso que nós cantamos aqui hoje, em todos esses cânticos, declarando o nosso amor, declarando a nossa ênfase, aquilo que nós sentimos, declarando os nossos sentimentos em relação a esse Deus maravilhoso. Precisamos focar a nossa atenção nisso. Olha só a importância de nós estarmos como igreja reunidos, para que recebamos essa dose de direcionamento através dos cânticos e através da palavra, que mostra o final dos tempos como hoje vivemos, e mostra aquilo que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós vivemos essa dinâmica de busca intensamente por Ele, essa ansiedade espiritual. Nada era mais importante para Davi do que esse relacionamento com Deus. Nada. Tanto é que ele diz: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Os irmãos já sabem o que é isso? Uma terra seca que anseia, não é? Por estar recebendo água.
esse sentimento, né, de ansiedade por Deus. Quantas vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, perdemos essa sensibilidade? Cuidado, é muito fácil perder a sensibilidade por Deus. É só nos distanciar um pouco, é só ficar um tempo longe da igreja, por exemplo, é só ficar um pouco afastado da palavra de Deus, de lê-la, de refletir nela. É só ficar um pouquinho afastado das necessidades, onde nos ajuda a sair de nós, para que nós entremos em sintonia com a necessidade do outro. Nós já perdemos essa sensibilidade de anseio espiritual. Toda a expressão de adoração de Davi refletia esse relacionamento. No versículo 4 nós vemos ali: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. No versículo 5, a minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, como lábios jubilosos a minha boca te louvará. Parece que Davi não se satisfazia com nada mais a não ser com o próprio Deus. Ele não sentia outra necessidade que não de Deus. No Salmo 73, versículo 25, tem um texto muito maravilhoso que diz: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia desejar eu na terra? Isso tira de nós qualquer anseio por qualquer outra coisa que não por Deus. E aí bate mais uma preocupação: quanto dos nossos anseios estão na direção de nós mesmos? Tornando-nos ídolos para nós mesmos, a ponto de nos sentirmos satisfeitos somente quando nós nos completamos naquilo em que nós necessitamos. Novamente o Salmo 73, um salmo de Asaf, nos ensina aí: no céu eu só tenho a ti, e se eu tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Davi estava em sintonia com esse salmo de Asaf. Ele não tinha outra necessidade. A necessidade maior dele era Deus. E aliás, esse sentimento que ele tinha em relação a Deus é que o tornava vitorioso. No versículo 7 e 8: quando és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. A nossa satisfação está em sermos sustentados por Deus. E aí eu já tiro aquela expressão que muitas vezes nós temos na nossa mente, no nosso coração: Senhor, eu quero ser sustentado pela tua graça. Eu não quero ser sustentado por nada mais além da tua graça. Parece que essa mensagem, muitas vezes, em função daquilo que nós vivemos, é meio que fora de tempo. Os irmãos não acham? Analisando a nossa vida muitas vezes, analisando a dinâmica da nossa vida muitas vezes, toda a ação, toda a reação e ação piedosa do rei Davi estava na direção desses elementos. Mas o versículo áureo desses 8 versículos, aliás, dos 11 versículos, aliás, não só desse Salmo 63, é um dos versículos áureos da palavra de Deus, está no versículo 3. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Isto está em sintonia com Salmo 73, 25. No céu eu só tenho a ti, se eu tenho a ti no céu, que mais desejaria eu ter na terra? A tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que tudo que nós temos, é melhor do que os nossos sentimentos,
é melhor do que os nossos pensamentos, é melhor do que os nossos planos, é melhor do que as nossas intenções, do que os nossos projetos. A tua graça é melhor do que a vida. Essa palavra graça é uma palavra toda especial. Algumas versões não traduzem como graça. Olha na sua Bíblia aí, por favor. Qual é a tradução que você tem aí? Versículo 3 do Salmo 63. Essa atividade é importante agora, dado que esse texto é o texto áureo de todos esses versículos e é o texto áureo da nossa mensagem de hoje. Já que a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida. Existem traduções aí como benignidade, amém? Como bondade, como amor. Então são traduções para uma mesma palavra no original. Essa palavra é resed. Se escreve C-H-E-D-E-D. Chesed ou resed, transliterando para o português, claro. Essa palavra resed no original é a mesma em termos de ideia do que o Novo Testamento usa para amor, ágape. Qual é a ideia de ágape no Novo Testamento? O amor perfeito, o amor de Deus. A palavra resed é equivalente à palavra ágape no Novo, sendo que ágape é em grego e resed é em hebraico. E essa palavra tem um sentido teológico extremamente importante. Quando nós falamos em graça, nós podemos aí visualizar dois tipos básicos de graça: graça comum e graça especial. Ou graça comum e graça salvadora. A graça comum é aquela dádiva de Deus, é aquele presente de Deus, é aquele benefício de Deus que só Deus pode dar, porque só Ele é competente e forte para nos dar esse presente. Em termos gerais, Ele faz isso por toda a humanidade. Por exemplo, o peso da terra. O peso da terra tem 6 sextilhões de toneladas. Irmãos, não é milhões de toneladas, não é bilhões de toneladas, não é trilhões de toneladas, nem quadrilhões, nem quintilhões, são 6 sextilhões de toneladas, é o peso da terra. Todo esse peso, ele gira em torno do seu próprio eixo, a cerca de 1.600 quilômetros por hora, ou 30 quilômetros por segundo, no vazio, em torno de si mesmo. Gente, isso não é graça? Qual é o poder do homem para segurar essa força girando de maneira tão veloz, 1.600 quilômetros por hora? Mais do que a velocidade do som. Olhe só. Ou se não, esse conjunto de 6 sextilhões rodando à volta do Sol numa distância de 895 bilhões de quilômetros a 1.600 quilômetros por hora. Não é a graça de Deus dispensada a cada um de nós que estamos aqui fora dessa realidade? Todos sabem que o eixo da Terra está deslocado em 23 graus. Por que 23 e não 20? Por que 23 e não 30? Porque se ele tivesse qualquer uma dessa variação, todo o continente, todos os continentes estariam cobertos de gelo. Graça, benefício de Deus, que coloca a nossa disposição para que a gente viva, e viva para glorificá-lo e para exaltá-lo, não aos moldes como Paulo está dizendo que seria nos últimos tempos.
crosta da terra, se ela tivesse 3 metros de espessura maior, todos os continentes estariam cobertos de gelo. Por que tem a espessura que tem? E não mais 3 metros. Nós podemos perceber aí a graça comum, essa graça que Deus nos beneficia como seres humanos, independente se estamos aqui cultuando a Deus, ou independente se o povo do Estado Islâmico está fazendo o que faz lá, não importa, eles estão sendo beneficiados com essa graça comum. Isso é graça comum, é aquilo que Deus dispensa ao homem como seu recede, como sua graça, como seu amor, como sua benignidade, como sua bondade. Por isso que Davi no Salmo 8 diz assim, olhem só a consciência de Davi, irmãos, a consciência desse homem de Deus. Nós devemos imitá-lo em termos de consciência. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. Que é o homem imortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Consciência dessa graça comum. Talvez não com esse vislumbre tecnológico todo que ele não tinha e que nós temos hoje pela tecnologia, mas o coração de Davi o impulsionava a sentir essa graça, a viver essa graça, a depender dessa graça, a ser sustentado por essa graça que nós precisamos viver como crentes em Cristo Jesus. Agora, e a graça especial ou graça salvadora? Que foi aquela com que nós fomos alvos de maneira especial, objetiva. Fomos salvos por Cristo. Se eu não estivesse agora salvo por Cristo, desde 1978, onde eu estaria agora? Se é que eu estaria em algum lugar agora. Não foi por um lapso de discernimento, inteligência, um toque de bom senso que me levou a ter essa experiência com Deus. Não, foi o quê? A sua graça. Sabe aquela ideia de direito adquirido? Nós vivemos nos alimentando diariamente, então às vezes nós nem agradecemos adequadamente aquilo que nós comemos, a maneira como nós nos alimentamos. As nossas crianças, inclusive, se você perguntar para eles de onde veio o arroz e o feijão, eles falam que vem no mercado. Nós perdemos a dimensão daquilo que temos e recebemos. Por quê? Porque esse mundo nos envolve de tal maneira, ele está atrás de nós dizendo, vamos, e nós entramos nessa neura maluca e esquecemos de perceber graça especial. Pior, nós deixamos de perceber graça comum, graça especial, salvação que temos na pessoa de Jesus. E qual é o exemplo maior? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, não por sentimento, mas por demonstração. Ele demonstrou que ama o mundo, se entregando. Ele tomou a forma de homem, o próprio Deus tomou a forma de homem. Quando você olha para a cruz, o que você pode ver pela fé aí, porque Jesus não está mais na cruz, mas nós podemos ver Deus ali de braços abertos, cravado ali naquela cruz, por mim e por você, porque naquela cruz era para que eu estivesse, você estivesse. Isso é graça especial e graça salvadora, que muitas vezes nós perdemos a dimensão dela. E com isso, nós entramos nessa neura maluca desse mundo.
Lembram-se daquele fato histórico ali no Egito, quando Moisés se aproximou de Faraó, pedindo para Faraó deixar que ele levasse o povo para o deserto para cultuar a Deus? A resposta de Faraó foi qual? Vocês querem ir cultuar o seu Deus no deserto? Vocês estão ociosos então. Então vocês vão fazer o seguinte: as palhas que eram lhes dadas pelos egípcios não vão ser mais dadas. Vocês é que vão ter que colher as palhas, fazer os tijolos e construir as construções com aqueles tijolos. O que Faraó fez? Maior encargos, maior trabalho. Parece que o Deus desse século tenta fazer isso para nós e em relação a nós nos dias de hoje. Parece que Ele quer nos assoberbar o máximo possível, para tirar de nós a consciência dessa graça. Não estou dizendo que a gente deva deixar de trabalhar para ficar em casa meditando na palavra de Deus, não é isso. Mas nós precisamos ter um pouco mais de senso crítico em relação ao que nós estamos sujeitos. Então o nosso exemplo maior é aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus, é essa entrega ali, porque Ele nos amou de tal forma que nos deu Jesus para que nós não perecêssemos. Essa ideia de perecer não é fisicamente, porque todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus venha antes da nossa morte, mas é morrer eternamente mesmo, é estar eternamente com Deus. E Jesus veio para oferecer à humanidade esse benefício, e eu não sei porque eu recebi esse benefício. Eu levantei a mão naquele dia, eu senti uma forte emoção no meu coração. Ok, aquela atitude de levantar a mão foi minha, mas aquela forte emoção foi de quem? Veio de onde? Aquela consciência que eu não tinha tido de Deus até então, veio de onde? Graça. Eu não posso enxergar e entender nada diferente do que graça. Graça é presente que nós não merecemos, é um dom imerecido. Nós não merecíamos isso, por isso graça, de graça. Então é o amor de Deus, a graça, essa graça especial, é o amor de Deus demonstrado em ação que salva pessoas. Pois pela morte de Cristo na cruz nós fomos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Efésios 1:7, li agora na Nova Tradução na linguagem de hoje. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa essa graça de Deus. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. 1 Pedro 3,18. Esse homem bom nada mais é do que o próprio Deus encarnado. Aliás, essa tradução aqui, na Nova Tradução da linguagem de hoje, a meu ver, não é a mais adequada, porque dá a impressão que é um homem bom no sentido humano, como existem alguns homens bons aí, como Mahatma Gandhi, para alguns homens que se evidenciam pela sua bondade. Não que essa seja a minha opinião, mas ele é um homem pecador como qualquer outro. Essa graça, ela é influência sustentadora de Deus, que permite que pessoas salvas continuem firmes na fé, porque por mim eu não teria condições de me sustentar nessa graça. Porque Deus me colocou num patamar tão especial, que eu não tenho competência para me manter ali. Eu preciso ser sustentado por essa graça. Algumas pessoas, quando perguntam a outras assim, como vai? Algumas dizem assim na resposta, sustentado pela graça. Sustentado pela graça, porque só a graça.
Se não fosse isso, irmãos, eu não estaria aqui. Se não fosse essa graça. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso é sustentação, isso é sustento, é mantermos-nos em pé por conta dessa graça. Irmãos, eu sei, você sabe muito disso, mas nós precisamos trazer isso à nossa consciência. Eu costumo dizer sempre isso, eu vou dizer tantas quantas eu tiver oportunidade. Por causa dessa neura de vida que nós vivemos, nós nos esquecemos de coisas básicas. Trazendo a consciência do que significa essa graça, porque só com essa consciência a gente vai conseguir viver em reação a esse sistema de mundo, com aquelas características que Paulo coloca ali em 2 Timóteo. Agora, existe uma forma de rejeitar essa graça, porque simplesmente nós podemos rejeitar essa graça. Ah, mas quem rejeitaria essa graça? Ah, existem muitas formas de rejeitar a graça. Esaú rejeitou. Ele estava tão cansado e com tanta fome quando ele chegou da caçada, que ele aceitou a oferta de Jacó. Você quer comer? Você quer esse prato de lentilha saboroso, que está cheirando gostoso? Venda-me o teu direito de primogenitura. Claro, o que eu vou fazer com esse direito de primogenitura? Eu estou com fome. Sentimento físico, muitas vezes nós nos deixamos levar pelos sentimentos físicos, pelas necessidades físicas, porque se nós formos nos levar pelas necessidades físicas, irmãos, nós estamos perdidos. Não estou falando sobre necessidades simples, como eu estou cansado, eu vou dormir, eu estou com sede, eu vou beber água, eu estou com fome, eu vou comer. Não, algumas necessidades que tem a ver com demandas fortes do nosso corpo, da nossa sexualidade, das nossas emoções. Ou se não, não se submeter àquela dieta que Daniel se submeteu quando ele esteve com os seus colegas ali na Babilônia. Quando a Babilônia quis impor uma dieta própria para que eles ficassem fortes. Ou seja, aquilo que o mundo julga que para nós é o melhor. Daniel disse não. Davi disse não. E nós vamos dizer o quê? Com essa dieta toda. Com essa dieta toda. Com essa comunicação toda, com esse bombardeio de comunicação, bombardeando os nossos ouvidos, dizendo você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. Mas a única coisa que nós precisamos é aquele sentimento de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Queridos irmãos, nós vivemos hoje num ambiente todo podre. Nós estamos quietinhos agora, mas em determinados ambientes, as coisas estão como o diabo gosta. Eu vi alguém dizer hoje que, chamando atenção em relação aos momentos que nós estamos vivendo, que existem estatísticas que 9 meses depois dos carnavais, existe um nascimento, uma torrente de nascimentos de bebês. Então nós vivemos momentos terríveis economicamente, moralmente e espiritualmente.
Aliás, se espiritualmente as coisas estivessem bem, influenciaria as emoções, influenciaria inclusive a vida econômica, como foi influenciado o Egito sob a direção de José, porque José estava sob a direção de Deus. José estava como que Davi estava sentindo aqui em relação a Deus. José estava como que Daniel estava em sintonia com Deus. Eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de ti. A graça, irmãos, nós vivemos pela graça, e se isso sair do nosso radar, se isso sair do nosso foco de atenção, nós acabamos rejeitando essa graça. Meu desejo é que, como igreja, nós possamos estar muito espertos, muito alertas em relação ao mundo que vivemos. Nós devemos estar muito espertos em relação às direções que esse mundo está nos mostrando como sendo o melhor caminho. Sabe aquele caminho largo? E conhecem a história do caminho largo e do caminho estreito. Que o Senhor te fortaleça pela sua graça, e não se esqueça da graça maravilhosa de Jesus, essa graça que te abraça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, declaramos a nossa insignificância diante do Senhor, tendo em vista quem o Senhor é. Senhor Deus grandioso, nós podemos mensurar algumas coisas, mas nós não temos ideia ainda do todo, porque o todo que o Senhor criou tem a ver com o absoluto, e tudo que nós somos e aquilo que pensamos está na esfera do relativo. Então nós temos apenas um vislumbre daquilo que realmente é. E mesmo assim o Senhor nos alcançou. Mesmo assim o Senhor nos abraçou. Mesmo assim o Senhor nos sustenta através do consolo, através do amor, através da sustentação. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso e te pedimos que nós não venhamos nunca nos esquecer dessa tua graça. Que esse texto do Salmo 63, que esse texto do Salmo 73, 25 sejam marcas dos tempos atuais para uma vida que te agrade, porque nós queremos te agradar. Muitas vezes nós não conseguimos, mas nós desejamos te agradar. Que a tua graça abundantemente esteja sobre cada um de nós. Que agora que o amor de Deus, o eterno Pai, que a graça, essa graça maravilhosa de Jesus, inunde os nossos corações, e que nós possamos sentir as consolações plenas, absolutas do Teu Espírito, não só aqui entre nós, mas em todos os lugares na face desta terra, em nome de Jesus, amém. Sustentados pela graça, caminhemos um pouquinho mais. Boa semana, irmãos, desses 2 dias que provavelmente você tenha de descanso. Aproveite bem e medite na graça. Boa noite, Deus abençoe a todos.